E aí, turma, vamos começar agora com a parte 3 de teoria das estruturas relacionadas a reações de apoio. Nesse caso, a gente vai trabalhar agora com uma carga distribuída triangular. Então, a gente vai analisar qual que é o comportamento dessa carga distribuída triangular, o que, que vai acontecer, qual que vai ser as constantes, como que a gente vai utilizar para fazer o cálculo de uma carga distribuída de modo triangular sobre uma estrutura, tá? Então, vamos lá. Inicialmente eu posso dizer que eu tenho os dois pontos A e B aqui, né? A e B. Lembrando que o nosso primeiro ponto ele vai ter dois aspectos. O primeiro ponto aqui, o primeiro apoio, você tem duas reações. E no segundo apoio, eu vou ter apenas uma reação, tá? Esse primeiro apoio é fixo, ele vai ter uma reação em Y e vai ter uma reação em X. O segundo apoio ele vai ter apenas uma reação contrária em Y que está fazendo. Então, o primeiro passo, a gente vai decompor isso em uma força. Então, a gente vai decompor isso em uma força. E vamos ter, para decompor essas reações aplicadas distribuídas sobre essa estrutura, vamos considerar, como ele está de modo triangular, vamos obter qual que é a área desse triângulo. Então, vamos ter a área do triângulo, a área triangular, né? E o que, que vai acontecer nessa área triangular? Nesse caso aqui, a área, a base desse triângulo, lembrando que para trabalhar a área triangular nada mais é que a base vezes a altura dividido por 2. Tá? A base vezes a altura dividido por 2. O que, que vai acontecer nessa condição aqui? A minha base vem ser o tamanho da estrutura de um ponto de sustentação A até o ponto de sustentação B. Então, vou ter, nesse caso, 11,2 vezes a altura. A altura máxima desse triângulo aqui vai ser representada pela aplicação dessa força aqui, que é 16 kN por metro. Então, essa aplicação aqui, nesse ponto, que é onde eu tenho a maior força aplicada. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Vezes 16, tudo isso aqui dividido por 2. Efetuando esse cálculo aqui, eu vou ter que a área dessa estrutura, né, ela vai corresponder a 89,6 kilonewtons. Beleza, já tenho essa condição aqui. Agora, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que trabalhar essa estrutura aqui. Ele vai ser, por ser um triângulo, eu vou considerar um x barra, que a aplicação dessa força seja 1/3 do comprimento desses 11,2 metros, né, com relação ao ponto de maior sustentação. Então, o que, que ele vai ser o quê? Lembrar, né, que quando está aplicando uma carga triangular, ele é 1/3 do comprimento L. Beleza, 1/3 do comprimento L, eu vou ter esse novo x, né? Vai ser 1/3 de 11,2. 1/3 de 11,2 vai dar 3,73. Então, x barra, né, é 3,73 metros. Aonde que vai ficar esse 3,73 metros? Onde que ele vai ficar? Ele vai ficar com relação ao ponto de aplicação de maior carga, ou seja, onde está a minha altura aqui, ó. Então, eu vou ter 3,73, tá? Tem essa estrutura, 3,73 com relação ao ponto de aplicação da carga que maior corresponde à força aplicada, tá? Então, vamos montar um diagrama de carga aqui. Vamos montar o diagrama de cargas distribuídas. Nesse caso aqui, no meu ponto A, lembrar aqui que eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. No meu ponto A, eu tenho uma
reação em AY e tem uma reação em AX. O meu 3,73 aqui, eu vou ter uma distância de 3,73 metros, que é onde eu vou estar trabalhando a aplicação dessa carga aqui. Então, eu vou estar trabalhando a minha área aqui, que deu 89,6 kN. 89,6. O que sobrou aqui do 11,6? Sobrou aproximadamente 7,47 metros até esse ponto aqui. Bom, esse é o nosso diagrama de cargas. A partir desse diagrama de cargas que a gente vai fazer o estudo de como que vai se comportar e vamos fazer a análise das forças. Nesse caso aqui eu tenho meu diagrama de cargas aqui e agora vamos analisar os somatórios. Vamos começar com os somatórios com relação às forças em X. Então eu estou somando as forças em X. Lembrando que o somatório das forças é nula, né? Porque o nosso sistema está estático. Eu vou ter que a X vai ser o quê? A X, nesse caso, é zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força aplicada em X. Eu não estou tendo nenhuma força com relação a X. Agora vamos fazer a somatória das forças em Y. Também tem que ser nula. Tá? Também tem que ser nula. Então vamos analisar o que vai acontecer. Eu vou ter aqui AY, eu vou ter aqui BY e vou ter 89,6 kN, que é o que eu considerei aqui. Lembrando que agora vamos analisar as forças, então o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Então, AY para cima, eu vou ter AY, o BY também é para cima, mais BY, 89,6 é para baixo, então menos 89,6, tudo isso aqui igual a zero. Esse 89,6 está negativo, eu mudo de lado, eu vou ter AY mais BY igual 89,6. Lembrar que é kN, depois a gente coloca no referencial. Agora vamos somar os momentos. Vamos ver como é que fica esses momentos aqui. Então, eu vou ter a somatória dos momentos. Também tem que ser nula. Onde vamos colocar a somatória desses momentos? Vamos colocar novamente no ponto A. Por quê? Porque no ponto A, quando eu vou trabalhar aqui, ele vai anular a variável em X e vai anular a variável em Y. Né? Então, eu não vou ter que me preocupar com o cálculo dessa distância, que a gente já sabe que é zero. Né? Não preciso trabalhar essa parte algébrica com ele. Então, vamos lá. Lembrar aqui que já essa somatória, eu vou aplicar aquela condição que no sentido horário é positivo. Então, vou ter a força vezes a distância de aplicação. Nesse caso aqui, eu vou ter essa minha força aqui vai ser 89,6, né? Que é o que a gente calculou pela hora, 89,6, vezes a distância de 7,47. Agora eu vou ter o quê? O meu BY, ele é contrário, né? Então ele vai ficar menos BY vezes a distância, né? Menos BY. O meu BY é contrário, essa força aqui, nesse caso aqui, sentido horário, ó. Meu sentido horário deu contrário, então vai ficar menos BY vezes a distância. A distância total é 11,2. 11,2. Bom, somatório dessas forças aqui é zero. Então, somatório aqui é zero. Faço 89,6 vezes 7,47. Vai dar 669,3. Então, vou ter 669,3
11,3. Esse BY aqui, ele está negativo. Eu mudo de lado, ele vai ficar positivo. Ele vai ficar 11,2 BY. Esse valor aqui ele está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. Então vai ficar 669,3 dividido por 11,2 igual a BY. Vou fazer uma alteração aqui para o BY para o lado de cá, né? BY. Vou dividir agora, então, esse termo aqui por 11,2. Eu vou ter um ponto de aplicação de aproximadamente 59,76 quilonewtons. Ok. E agora vamos ver. Vou substituir esse BY aqui nesse BY aqui. Então, vou ter minha fórmula AY mais BY igual a 89,6. Meu BY vale 59,76. AY mais 59,76 igual a 89,6. Esse elemento aqui ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, AY igual a 89,6 menos 59,76. Logo, AY corresponde a 29,84 quilonewtons. O que vai acontecer? Eu posso interpretar que devido a essa distribuição de carga triangular, o meu valor de AY vai receber uma carga de 29,84 quilonewtons. Já o meu valor de BY vai receber uma carga atribuída de 59,76 quilonewtons, tá? Então, seria essa respectiva interpretação do que está acontecendo com esse diagrama de carga quando tomamos uma carga distribuída de modo triangular. Beleza?